Bem-vindos! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto em como tornar o trabalho, sabe, um lugar mais humano. A gente vai se basear em partes do e-book Expandindo a Consciência Organizacional, do Láudio Nogues, e a motivação por trás disso é bem forte. O autor parte de uma experiência pessoal muito dura, o suicídio do pai, que ele liga a uma cultura de empresa muito punitiva. Exato. Essa história tão pessoal abre uma porta para uma questão maior, né? Qual é o impacto real do ambiente de trabalho na nossa saúde emocional? Acho que precisamos investigar isso. Pois é. O material fala numa, epidemia silenciosa dentro das empresas. É burnout, adoecimento emocional sério, às vezes até suicídio. E muitas vezes a raiz está ali, no trabalho. E ele argumenta que as soluções mais comuns, sabe, aqueles programas de bem-estar meio isolados, acabam sendo só um paliativo, não vão na causa. Então a ideia é ir mais fundo, não ficar só na superfície. Justamente, a proposta é olhar para coisas mais estruturais, a cultura da organização, como é a liderança ali, qual o nível de consciência que existe naquele coletivo. É aí que está o nó, entende? Mas também a solução. Entendi. E com tanta tecnologia avançando, inteligência artificial e tudo mais, onde fica o ser humano nisso? O livro traz um conceito, né? Humanotecnologia. Isso, humanotecnologia. É interessante porque a ideia central não é a gente tentar competir com a máquina naquilo que ela faz bem, tipo processar dados rápido. Pelo contrário, é um chamado para a gente cultivar e valorizar o que é nosso, o que é humano mesmo. Criatividade, empatia, colaboração, intuição. Ah, que interessante. No mundo cada vez mais tecnológico, essas qualidades humanas ficam ainda mais essenciais. Parece um paradoxo, mas faz sentido. Faz total sentido. Mas assim, como é que isso funciona na prática, no dia a dia da empresa? Olha, o mais bacana é que o autor conta da própria experiência dele, quando ele era presidente de uma grande empresa. Ele descreve como conseguiu virar o jogo numa cultura que era bem hostil e como ele fez isso, focando justamente no respeito, em valorizar as relações entre as pessoas. Certo. E que tipo de ação isso envolveu, concretamente? Bom, ele menciona coisas como abrir um diálogo franco, de verdade, com os sindicatos. Algo que muita gente vê só como confronto, né? Sim, geralmente é tenso. Pois é. E também revisar as métricas de desempenho. Sair só dos números frios, sabe? E incluir aspectos mais qualitativos, de relacionamento. E outra coisa, implementar uma escuta ativa real. Ouvir as pessoas. Pequenas e grandes mudanças, então. Exatamente. Que, segundo ele, foram humanizando o ambiente. Isso é o que ele chama de liderança consciente em ação. Uma liderança que se importa de verdade com o impacto do que decide na vida das pessoas. E para ajudar nessa transformação toda, o material cita algumas ferramentas, né? Uma delas é o mindfulness. Sim, o mindfulness aparece como uma prática-chave, especialmente para quem lidera. Ajuda a diminuir o estresse crônico, que é tão comum. Nossa, muito. Aumenta a clareza para pensar e também desenvolve a inteligência emocional. É fundamental para tomar decisões mais conscientes, menos no piloto automático, menos reativas. E também fala de integrar diferentes inteligências, não é só cognitiva. Isso mesmo. A importância de ir além do QI, da inteligência cognitiva tradicional. Integrar também a inteligência emocional, essa capacidade de lidar com as próprias emoções e entender as dos outros. E também a inteligência espiritual. Inteligência espiritual? No contexto do trabalho, como assim? Não no sentido religioso necessariamente, mas no sentido de conectar com um propósito maior, sabe? Com valores éticos, com aquilo que motiva as pessoas de verdade, para além do dinheiro, o que faz sentido para elas. Entendi. Faz sentido. E tem alguma, sei lá, alguma metodologia que junta tudo isso? Que dá um caminho? O livro menciona a abordagem integrativa transpessoal, a AIT. Pelo que dá para entender, é tipo um referencial, um mapa mais estruturado. As empresas podem usar para trabalhar esse desenvolvimento humano e cultural. O foco é muito no autoconhecimento, em resgatar valores que talvez tenham se perdido, e alinhar o que a empresa faz, o que as pessoas fazem, com um propósito que vá além do lucro pelo lucro. É uma ferramenta para cultivar essa tal consciência expandida. Ok, então juntando tudo, a grande mensagem parece ser que a mudança real, essa cura
que você falou dos ambientes de trabalho, tem que começar lá em cima, com a liderança. Exatamente. Não dá para ser só uma questão de otimizar processo aqui e aumentar a produtividade ali de forma isolada. É preciso entender que o bem-estar, a saúde emocional, a sustentabilidade social, tudo isso é, na verdade, a base para um desempenho que se sustente no longo prazo. O autor até fala que expandir essa consciência na organização é um ato de coragem e de amor também. Nossa, forte isso. E olhando para o mundo de hoje, isso parece ter uma relevância enorme, né? O trabalho ocupa tanto espaço na vida da gente e a pressão da tecnologia só aumenta. Sem dúvida alguma, repensar a gestão, as organizações de um jeito mais humano, isso deixa de ser um nice to have, algo legal de ter. Vira uma necessidade estratégica mesmo. A humanização não é um custo, é um pilar para construir empresas mais resilientes, mais adaptáveis e, no fim das contas, mais bem-sucedidas num sentido mais amplo, mais completo. Fica então para a gente pensar, será que investir de propósito na nossa humanidade ali, dentro das empresas, na empatia, na colaboração, no cuidado mútuo, não seria o maior diferencial estratégico numa era tão marcada pela eficiência da máquina, da inteligência artificial? É algo para a gente continuar refletindo.